Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Danilo Sakuma, do curso de Educação Física do Centro Universitário do Vale do Ribeira. E hoje estamos aqui com a nossa disciplina de Dificuldades de Aprendizagem, onde vamos dar continuidade a nossos conteúdos. Estávamos falando dos distúrbios de aprendizagem e hoje vamos falar sobre a desortografia. O que é a desortografia? Ela é um transtorno de aprendizagem cuja característica são as dificuldades na percepção visual, memória visual, afetando diretamente a ortografia. Então, é uma dificuldade na sua memória visual, sua percepção visual, né, a percepção da criança, a memória visual da criança, que acaba afetando a parte ortográfica da escrita. Então, a parte principal desse transtorno é a percepção e a memória visual subdesenvolvida. Então ela não foi muito desenvolvida. A criança tem uma dificuldade de conseguir enxergar e lembrar que é aquela maneira correta que se escreve, por exemplo. Né? Então a memória visual está sendo afetada, não está desenvolvida, está subdesenvolvida. Esse transtorno ele é observado a partir dos 7 anos de idade, por volta dos 7 anos de idade, que é o momento de alfabetização. Então a criança está aprendendo a ler e escrever, certo? Então a partir daí que é possível você observar e realmente diagnosticar, entre aspas, né? Mas entender que tem algum foco desse transtorno, né? Dessas dificuldades ortográficas por meio da alfabetização daquela criança, certo? Quais são as causas desse distúrbio, desse transtorno? Então, uma das causas pode ser a funcional, que é a insuficiência das ligações e conexões dos circuitos neurais. Então há uma insuficiência nas ligações dos neurônios, né, dos circuitos dos neurônios, que acaba cometendo nessa dificuldade, né, visual, memória visual da criança e aí influenciando negativamente nessa parte ortográfica. Percepção motora dos detalhes, né, principalmente. Então a percepção de como fazer, reproduzir aquilo que estava percebendo. Eu não consigo perceber que aquilo está sendo errado, que não é aquela maneira correta, né, na parte motora na hora da escrita ortográfica. A dificuldade da memória visual, então como a gente já falou, essa dificuldade de conseguir assimilar e lembrar qual era a maneira correta que se escrevia, qual era a maneira correta de se escrever tal palavra, né? De juntar as letras e usar as letras corretas. Então essa memória visual parte de uma percepção que não está sendo desenvolvida, né? Uma percepção que vai para a parte motora e com foco nos detalhes. Então, ou seja, qual é a maneira correta? E não se escrever de qualquer jeito, que a gente vai ver que tem alguns detalhes, né, que vão acabar cometendo nesses erros que aí causam esse transtorno. Também temos que falar do histórico familiar, né? Então, dificuldades motoras na parte escrita e na memória visual dos pais dessa criança podem ser indícios de que a criança também vai ter esse mesmo transtorno, né? Tendo um histórico familiar de, principalmente, pais que também tiveram esse transtorno. Problemas no pós-parto, como a prematuridade ou internação pós-parto, também são indícios de que podem acometer, principalmente naquela principal que a gente viu inicial, que é a funcional, né, da insuficiência das ligações. Então todos esses traumas vividos, né, podem ser no início, né, no nascimento, pós-parto, podem ser influência e levar a um caso de um distúrbio desses. Alguns sinais, então, que podem nos ajudar a identificar algum caso desses que está acontecendo no nosso meio escolar. Então, erros ortográficos frequentes. Então, não é um erro ortográfico que vai dizer se aquela criança tem uma desortografia, mas são erros frequentes que, mesmo com correções, com exercícios, persistem, né, muito e a criança não consegue entender o porquê está tendo aquele erro, né? Se ela já fez tantos exercícios, ainda assim ela não consegue, né, manter a escrita correta. Continua tendo erros ortográficos, né? Pensando naquela ideia de não ter a memória visual bem desenvolvida, né? Não conseguir lembrar principalmente como era a maneira correta de se escrever e acabar escrevendo da maneira que ela acha que é o certo. A omissão ou troca de letras
Então, às vezes, omite uma letra, né? Acaba tirando aquela letra, ela não está na palavra. Ou uma troca de letras, principalmente essa troca de letras, a gente vai ver alguns exemplos depois. Ela acontece muito, mantendo o sentido, e aí a gente vai ver alguns detalhes. Dificuldades na pontuação. Então, pontuar o I, pontuar o J, né? Acentuações, principalmente. Então, dificuldades na introdução dessas pontuações em cima das palavras e das frases que são escritas. Dificuldade na construção dos textos. Então, uma coisa vai acabando levando na outra, né? A gente pode ver que é uma bola de neve. Se a criança vai ter erros ortográficos, vai começar a omitir letras, trocar, né? Vai ter dificuldade na pontuação, vai ter, consequentemente, uma dificuldade na construção dos textos por completo, né? Então, é de uma migalhinha em migalhinha e vira uma bola de neve. Acaba pegando um apanhado geral de dificuldades ali que mostram vários sinais. Então, é muito fácil de você ver uma progressão desses sinais. Junção ou separação das palavras. As palavras estão muito espaçadas ou as palavras já estão muito juntas, né? As letras, principalmente, elas acabam tendo uma continuidade como se duas palavras fossem uma palavra só, por causa do espaçamento da distância, ou elas estão muito espaçadas entre si, certo? O descontrole em alinhar as letras. Então, não consegue alinhar uma letra com a outra certinho. Então, tem um descontrole ali em alinhar as letras. A resistência em ter de escrever, voltando para aquela bola de neve. Então, a criança ela tem muitos erros, tem muitas dificuldades, e aí ela começa a ter uma resistência por parte da escrita. Ela não quer mais escrever, né? Ela não tem mais um estímulo, porque ela vê que ela erra demais, que ela é corrigida sempre. Então, tem que tomar muito cuidado com essa resistência, ela não acabar sendo alguma coisa que vai inibir aquela criança de se desenvolver. Tem que tentar trabalhar em cima, sempre, né, estimulando, que a gente vai ver já já. Então, os sinais, continuando os sinais, na desortografia, os erros são puramente ortográficos. Olha lá, temos que tomar cuidado. Então, na desortografia, os erros são puramente ortográficos. As palavras continuam respeitando alguma lógica. Então, partindo da nossa ortografia, da nossa língua portuguesa, né, o erro vai estar exatamente ali. Lendo, pode ser que a gente até consiga entender porque ele segue alguma lógica dentro daquele erro. Vamos lá para alguns exemplos. Então, um exemplo de uma lógica é a fonética da palavra, certo? Então, a maneira correta de se escrever, exercício, certo? E-X-E-R-C-I, acento, exclamação no I, C-I-I-O, exercício, ok? Maneira correta. Na maneira de uma pessoa que tem, uma criança que tem esse transtorno da desortografia, ela poderia escrever, por exemplo, E-Z-E-R-S-I-S-I-O, exercício. De alguma maneira fonética, você consegue entender e ver que tem uma lógica por trás dessa maneira escrita, certo? Então, exercício com X e C, né, e acentuação, e na criança que tem esse transtorno, ela poderia escrever, por exemplo, com Z no lugar do X, com S no lugar do C e sem a acentuação, certo? A gente vê que tem uma lógica por trás desses erros, porém, não deixam de ser erros ortográficos. Diferente, né? A gente pode acabar confundindo, diferente com uma pessoa que tem dislexia. A gente já viu sobre a dislexia, né? Então tem aquela dificuldade de conseguir entender o que a palavra significa, ela é muito mais profunda, né? Não só na questão ortográfica, mas ela é muito mais profunda. Então, uma maneira de escrever exercício para uma criança que tem dislexia poderia ser essa aqui, ó, exerciose. Não faz sentido, não dá para entender a palavra. Porém, a gente pode ver que tem todas as letras da palavra exercício nessa palavra, exerciose, certo? Então, teve uma troca, um embaralhamento das letras ali que realmente confunde tudo e acaba tirando o sentido daquela palavra. Então, na maneira correta, tudo bem. Na maneira com desortografia, existe uma troca de letras, um erro ortográfico, mas com um sentido do que a palavra quer dizer, né? Aqui no exemplo é a fonética, a gente ouve, então, exercício com Z e com S,
da mesma maneira, porém a gente sabe que está escrito ortograficamente incorreto, né? E na dislexia já perde todo o sentido da palavra, né? Mesmo utilizando todas as letras corretas. Tudo bem? Alguns exemplos, né? Aqui outros exemplos, então, da maneira correta de se escrever e da maneira com desortografia. Tudo bem? Então a palavra existe poderia ser escrita por alguém, uma criança que tem desortografia, existe com S's, né? E-S-I-S-T-I, né? Dois S's no lugar, o S no lugar do X e o I no lugar do T. Existe com X, existe com S e com I no final. A palavra deixa com X, né? XA e deixa com CH. A palavra isso, I com dois S's e com CH, ixo. Isso, ixo. Então, foneticamente, a gente vê que tem uma semelhança, porém ortograficamente incorreto. Acontece, 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 né, com G em vez do C. Preparado, preparato. Então, trocou o D pelo T. Preparado, preparato. Então, a gente vê que tem uma confusão, né? Ainda assim, foneticamente fica similar. Adianta e atianta, com T no lugar do D. Bem, alguns exemplos para a gente entender um pouco melhor de como são os sinais realmente da desortografia, né, e não confundir, por exemplo, com a dislexia, que é totalmente diferente. Características científicas, como a gente tem visto, né, sobre os transtornos, não é considerado uma doença, né, portanto não tem uma cura, como se fosse tomar um remédio de curar, uma vacina ou uma injeção, né, mas tem um tratamento, né, e essa é a parte principal do profissional. Conseguir identificar essa dificuldade e começar a trabalhar de uma maneira com a ajuda, né, de um especialista, né, um psicopedagogo e da família, da escola, trabalhar em cima para iniciar os tratamentos o mais cedo possível com aquela criança. Intervenção profissional, então primeiramente respeitar as dificuldades, certo? Não tentar deixar aquela criança de lado porque ela está com essa dificuldade, mas respeitar aquela dificuldade e ir desenvolvendo aos poucos, cada um com seus limites, sem deixar de desenvolver. Promover atividades com estímulo sensório visual, então voltando para a ideia de que ela comete a parte da memória visual, então o senso visual de como eu enxergo, do que eu presto atenção e como é que eu assimilo aquela ideia para memorizar. Então a parte sensorial visual tem que ser estimulada. O que você está enxergando? Quantas coisas tem? Você se lembra do que tinha ali naquela sala? Então, estímulos visuais, né? Sensórios visuais. Valorizar os conteúdos além da escrita. Então, muitas vezes está escrito lá com um erro ortográfico e a gente já anula. Não. Valorize os conteúdos, né, antes de desclassificar realmente aquela produção que o aluno acabou tendo um esforço para produzir para você a resposta. Suporte escolar, primordial, a gente tem que ter esse contato com a nossa escola para poder pedir ajuda, para poder ter o auxílio de todo mundo em conjunto trabalhando para ajudar aquela criança e, é claro, voltando a falar do estímulo que tem que estar sempre presente, claro, sempre com cautela, mas sempre presente, senão não desenvolve aquela criança e ela vai ter um desenvolvimento negativo, né? Não desenvolve positivamente, desenvolve negativamente, aumentando os indícios desse distúrbio. Prevenir, como sempre, a exposição excessiva não é positiva, né? Muito negativa, podendo levar a baixa autoestima e a quadros de depressão. Hoje em dia, né? Fala-se muito do bullying, as crianças estão cada vez mais depressivas, então a gente tem que começar a entender como é que isso funciona e respeitar essas exposições, né, excessivas, para não abaixar essa autoestima, sempre tentando incentivar, estimular para aumentar a autoestima. Aqui, na aula passada nós falamos da disgrafia, certo? Que é diferente da desortografia que estamos vendo hoje. Então eu coloquei algumas diferenças para a gente entender melhor, né? Já fiz um paralelo com a dislexia, agora estamos fazendo um paralelo com a disgrafia, né? Então a desortografia é diferente
da disgrafia. Na disgrafia a gente tinha dificuldade na escrita, então dificuldade de escrever propriamente dita, né? Na desortografia são erros ortográficos que são frequentes. Então é diferente uma coisa da outra. Dificuldade de escrever, lembra que é muito voltado à parte motora, já aqui a gente tem erros mais voltados à parte ortográfica da nossa língua portuguesa. Traçado muito fraco ou muito forte na disgrafia. Então não tem um controle, ou é muito fraco ou é muito forte. Na desortografia tem a omissão ou troca de letras, lembra? Então, ou não tem uma letra ou trocou a letra, às vezes mantendo o sentido. Na disgrafia tem a forma da letra distorcida, então ela está feita distorcida, ela não está escrita da maneira correta, né? A letra está feita de uma maneira que está difícil de entender, a letra. E na desortografia tem dificuldade na pontuação. Então troca as letras, né? E tem a pontuação também, que acaba faltando, né? Ou incluindo em algum momento que não é para colocar. Na disgrafia tem o tamanho irregular das letras, lembra daquele controle motor? Tamanhos diferentes, não está regular. Na desortografia tem a dificuldade na construção de textos. Então não consegue construir os textos da maneira correta, porque tem aquela mudança, né, de letras e acaba não entendendo qual é o certo e qual é o errado. Acaba tendo essa dificuldade nos textos. Na disgrafia tem um espaçamento irregular entre as letras e as letras, as palavras, tudo está irregular. Na desortografia tem a junção ou separação das palavras. Então, ou junta tudo aquilo, mantendo o sentido, ou separa tudo aquilo, né? Ainda assim mantendo o sentido, mesmo tendo a troca ortográfica. Por hoje é só, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, deixem no nosso fórum de atividades. Não esqueçam de responder a atividade de frequência. Muito obrigado e até a próxima.